Olá, olá, grupo. E eu hoje venho falar do foco plutónico que está com a energia feminina masculina. A Vênus está em Caranguejos, vou fazer quincôncio a Plutão, e o Marte em Touro a fazer quadratura. O foco antigo plutónico, onde nós colocávamos o poder de criação, era no controle mental. Então, o retorno à simplicidade de o quê? Aquilo que tu davas atenção para não te fragilizares e que contornavas, agora não consegues. Pode ser qualquer efeito depois ao nível de relação com o exterior. E a relação é relação com tudo. Mas, na verdade, atenção é com a relação interior. Então, é um campo onde podemos usufruir da simplicidade de colocar as novas sementes. Aquilo que fragilizou, aquilo que fragiliza, o efeito que está a ter, como está a sair, deve ter um útero novo em ti. Presença, Plutão, primeiro raio, primeiro chakra. E a grande mudança é a mudança de valores. Porque estávamos treinados a ter ou que justificar por a vivência daquilo que emocionalmente e reativamente moveu em nós, ou estávamos treinados a conter ou a ir ter que justificar algo. Esse é um espaço velho. O novo, o embrião, a fecundação, que és tu, o pai e a mãe, és tu, essa força que com a simplicidade te ligas à presença e mais do que nunca nos está a ser impulsionado o enraizamento. Vai para a natureza, vai mexer na terra, vai ligar-te ao fogo etérico que tudo cria feminino, que com os novos códigos abre-te e diz: eu quero aprender através dos novos códigos. E os novos códigos são códigos onde aquilo que nós vamos compreendendo não é a experiência, vamos nos compreendendo e sentindo e tendo essa benevolência feminina de não julgar. Esse é o embrião que vai começar a fecundar o novo humano. É esse espaço. Claro que toda esta dinâmica, porque estamos no quarto raio e estamos a acordar maciçamente no quarto raio agora, mas há quem já acordou em 2012 no primeiro toque, em 2016 no segundo, onde abriu o leque de um campo espiritual com novos códigos. Então agora a simplicidade é realmente tu ligaste a essa fonte de criação, que era uma fonte de criação que era negada em peixes. E essa fonte é que vais deixando subir e ligar ao coração. Porque tu tens toda a liberdade, e é essa a força plutónica, de entrares nesta nova vibração de Aquário,
Urano, quinto raio, dá-te a experimentação, mas não é permitido nessa experimentação o julgamento. E não é permitido porque seja permitido, não, desequilibra logo. Mas tu voltas ao centro e voltas ao teu poder de presença, voltas a essa subida de sensibilidade, a reconheceres de ti o que precisa realmente ser fortificado e não julgado. E a fortificação é o amor. É esse acolhimento interior. E nesse acolhimento interior, tu começas a reequilibrar a energia feminina e masculina a trabalharem com o mesmo foco. Em causal inconsciente, eles não trabalham coordenados. Toda a energia feminina tem uma forma reativa de controlar o masculino ou de retrair o masculino. E estamos a falar do fogo e da água. Na terra, em ti, touro, tu és a primeira terra onde isto tudo vibra. E então esse retorno a essa simplicidade, onde aqui não há análise, nem controle, nem competição, e começa a nascer a autenticidade que pode gerar um crescimento, uma fecundação num útero saudável dentro de ti. E isto não tem género. Não tem género. Mas não vou, porque a energia feminina e masculina está em todo o humano, porque está em tudo no universo, as polaridades que nós chamamos feminina e masculina quando a transportamos para a forma humana. Mas são frequências que trabalham em polaridade. E todas elas pertencem ao mesmo centro. E se dividem na experiência e ligadas ao céu e à terra, retornam ao centro com a alegria do reencontro e não com a tristeza da separação. É um treinamento diário para trabalharmos a energia, sermos o obreiro do céu e da terra. A acordar para esta vivência e torná-la cada vez mais simples, mais natural. Vai trazer outro movimento de autenticidade e vai trazer outro movimento venusiano em balança às corretas relações humanas. Porque se pode falar abertamente. E não se está numa competição quem fez bem, quem fez mal. Está-se numa sensibilidade interior que também vai aprendendo, por si, pela sua experiência, a ligar-se em sensibilidade à experiência do outro, mas a não se colar à experiência do outro. Agora, criar uma relação onde as experiências em conjunto estão individualmente a dividir, a separar, a vivenciar, a experienciar
a abrir, a ser esse canal do céu e da terra que retorna com a alegria da experiência ao reencontro do feminino e do masculino, a vibrar em harmonia, mesmo em toda a experiência que produz o caos, réplica causal antigo. E tu és esse pelotão, esse renovador de consciência, porque é isso que ele, Aquário, está a impulsionar. Renova, vai renovando a consciência de ti. Vai-te unindo à experiência. Não lutes com ela, com a tua experiência interior. Volta a esse equilíbrio, a essa força, a essa unificação. E és guiado em Urano pelo coração. E começas o trabalho da individuação. Esse é o novo humano que está a ser fecundado em cada um de nós.